E aí, pessoal, eu sou a professora Bárbara Furquim, a professora de vocês do 8º ano de História. E nessa aula a gente vai falar sobre o imperialismo dos britânicos na China. Como é que ocorreu esse imperialismo, quais eram as ideias dos britânicos, como eles vão agir lá na China, qual era o contexto disso tudo. Vamos dar uma olhada? Bom, primeira coisa que a gente tem que ver qual é o objetivo da nossa aula. O objetivo é compreender a ação imperialista britânica na China. Aqui a gente já tem que pensar um pouco no contexto de o que estava acontecendo no mundo para os britânicos, os ingleses, chegarem na China e dominarem lá. Olha só, no século XIX as potências capitalistas elas entraram numa disputa por colônias ou áreas de influência na Ásia, na África e na América Latina. Essa expansão capitalista ela tinha como objetivo a dominação. Então, assim, essas potências capitalistas, principalmente europeias, naquele momento, elas desejavam mais matéria-prima. Elas também queriam um maior mercado consumidor, elas queriam encontrar mais pessoas para poderem consumir os seus produtos. A gente já tinha uma grande função industrial no mundo, então eles queriam enriquecer mais ainda. Eis que vem o pensamento, por que não ir para outros continentes, explorar outros continentes, não só explorar as riquezas dos continentes, mas também explorar a matéria-prima, também explorar o trabalho das pessoas nesses continentes. O nome que nós vamos dar para esse momento histórico no século XIX, em que essas grandes potências econômicas, principalmente europeias, vão até o continente africano, asiático e aqui para a América Latina, né, como um todo, vai ser chamado de imperialismo. Também tem alguns locais que também denominam esse ato como neocolonização, uma nova maneira de colonizar, agora com o intuito industrial. E eu quero saber o seguinte, você sabe a origem da expressão potência capitalista? Esse é um termo que a gente sempre ouve falar, né, aí nos jornais, nos livros. E a gente vai saber que esse termo, potência capitalista, né, ele é um termo que vai surgir em 1753 na enciclopédia. Mas o que é essa enciclopédia? Ela foi uma reunião de vários textos, livros, no período iluminista. E a ideia, então, né, desse termo era com o sentido estrito do estado de quem é rico. Isso mesmo, então o termo potência capitalista se refere a um estado, num sentido, uma nação que é muito rica, né? Isso significa que uma potência capitalista é um país muito rico e que se sobrepõe aos países menos ricos. Aqui a gente tem um panorama da expansão imperialista na Ásia entre os séculos 19 e 20, né? Então a gente consegue ter uma noção como vários locais da Ásia vão ser dominados, inclusive da África também, dominados por nações europeias e posteriormente pelos Estados Unidos. Bom, vamos dar uma olhada nessa notícia? Olha só, essa notícia ela diz assim: o mundo está entrando em uma nova fase do capitalismo. O capitalismo é uma teoria política, econômica e também a gente pode chamar ela de social, porque ela está envolvendo a nossa sociedade, né? E aqui vai dizer o seguinte: a concentração de riquezas, injustiças sociais e destruição ambiental fazem crescer os questionamentos ao modelo capitalista atual. E, né, em artigo de opinião, o pesquisador ele avalia que é hora de repensar o contrato social com o capitalismo e enumera quais são as saídas possíveis. Isso quer dizer que aquele velho capitalismo aplicado por essas potências, né, que foram principalmente vividas ali no período do imperialismo, da neocolonização, precisam ser repensados no mundo em que nós vivemos hoje, né? O capitalismo ele trouxe para o mundo uma nova visão de economia, ou seja, uma economia de lucro, livre concorrência, né, e a exploração dos recursos econômicos. Na sua opinião, como o capitalismo ele influencia as nossas vidas?
A gente é guiado pelo capitalismo, porque desde a Guerra Fria nós vamos ver que o capitalismo ele vai tomar como uma totalidade o mundo. Os nossos desejos do que a gente quer consumir, do que a gente quer ser, das coisas que a gente precisa para até a nossa subsistência, fazem parte desse sistema capitalista. Saber lidar com ele, né, é um plano que vai fazer parte ao longo da nossa vida, né? Bom, e daí? Aqui então a gente viu que esse imperialismo ele vai ser aplicado na África, ele vai ser aplicado numa política também na América Latina, mas na Ásia, a Ásia ela também vai ser um alvo, né? Então dessas grandes potências capitalistas. Como o imperialismo britânico prejudicou a China. Não foi apenas a China que participou, que foi dominada pelo imperialismo britânico. A gente vai ter, por exemplo, também a Índia, que teve uma grande participação nesse domínio britânico. Aqui a gente vai falar especificamente sobre a China. E aqui a gente vê uma localização da República Popular da China. Bom, qual era o contexto, né? Como é que os britânicos vão chegar na China? Como é que tudo isso vai acontecer? Olha só, né? Quando o navegante europeu Marco Polo, ele chega à China, isso a gente está falando do século XIII, gente, é muito tempo atrás. Quando ele chega lá no século XIII, o Império Chinês ele já era quase autossuficiente. O Império Chinês ele já exportava tecidos, seda chinesa, artigos de luxo, ele já tinha um domínio econômico muito grande e ele já exportava para toda aquela região ali, né? Ele era autossuficiente no sentido econômico. Os comerciantes europeus, eles tinham muito interesse nos produtos chineses, produtos altamente rentáveis, né, porque daria muito lucro para eles. Esse período é o período das grandes navegações, os europeus estavam desbravando novos territórios em busca desses artigos de luxo, em busca de especiarias, e a China era muito visível para eles como um lugar de uma potência de comércio muito grande. Esses produtos eles eram altamente rentáveis na Europa. Sendo assim, entre os séculos XIII e o século XVIII, o comércio entre europeus e os chineses foi sempre favorável aos chineses. Isso porque os europeus compravam mais dos chineses do que os chineses compravam deles, né? Hoje, a China ela é uma das maiores potências mundiais e seus produtos circulam pelo mundo, né? Tranquilamente, nós vemos, né, está no nosso cotidiano os produtos chineses. A industrialização chinesa ela tomou uma proporção enorme, né, nas nossas vidas, inclusive aqui no mundo ocidental. Vamos dar uma olhada de perto como que essa relação entre os chineses e o imperialismo europeu britânico, em especial, vai ser modificado? Bom, por volta de 1820, a situação ela se inverte totalmente. Por quê? Porque a balança comercial tornou-se pela primeira vez favorável aos europeus. Isso não acontecia. Os chineses sempre mais exportavam seus produtos do que compravam dos europeus. Os britânicos eles descobriram o ópio, que era uma droga que provocava uma forte dependência e passaram a vendê-lo na China. Olha só, o ópio ele ainda hoje é a base de produção de várias drogas ilícitas no mundo, né? E nesse momento aí, os ingleses eles vão ver a possibilidade de vender o ópio em seu estado puro para os chineses, causando um estado de dependência enorme. Além disso, o ópio ainda hoje ele é utilizado pela indústria farmacêutica para produzir vários remédios, né? E daí os ingleses eles vão então fazer isso, eles vão levar o ópio para os chineses e vão acabar criando uma dependência a esses chineses. Com isso, a população chinesa passa a comprar muito ópio dos ingleses. O ópio ele era trazido das plantações inglesas na Índia. Isso mesmo, porque a Índia já fazia parte do Império Inglês e lá eles plantavam o ópio e os ingleses pegavam esse ópio e levavam até a China, né? Já estava ali na Ásia, num caminho mais próximo. Embora fosse proibido na China, era vendido naquele país pelos traficantes ingleses e em quantidades cada vez maiores.
né? A gente chegou aqui na nossa primeira atividade. Pessoal, eu quero que vocês copiem, leiam com atenção, respondam no caderno de vocês e daí a gente já volta. Então, pessoal, vamos dar uma olhada nessa atividade? Olha só, né? Dizemos que a balança comercial de um determinado país está favorável quando ela exporta mais do que importa. No caso da China, essa balança tornou-se desfavorável a partir do ano de 1820. Qual o motivo dessa mudança econômica? Uma das coisas para a gente pensar é essa tabela aqui que vai mostrar sobre a venda inglesa de ópio na China. Então, ali, olha, no ano de 1800, a quantidade de caixas era 4.570. Já ali, a partir de 1823, nós vamos ver 7.082 caixas. No ano de 1832, eram 23.570 caixas de ópio levadas para os chineses. E nós chegamos aqui na correção, que por que então ocorria, né? Porque ocorreu essa mudança econômica na China. Porque pela primeira vez os europeus passaram a exportar grandes quantidades de ópio aos chineses, levando a dependência química a essas pessoas. Bom, os britânicos na China. Aqui a gente tem um mapa do imperialismo, né, como vai ser aplicado pelos britânicos ali. A gente dá uma olhada onde está o rosa, a gente tem um mapa onde ocorreu algum desses domínios, né? Então a gente tem aqui toda a região da Índia, da Austrália, né, que também foi dominado pelos ingleses. Aí nós vamos ter ali toda a região ainda da China, que vai estar ali o mapa onde estão os traçados em vermelho, que vão ser futuramente dominados pelos britânicos, né? Isso tudo no início do século XX. Bom, quanto ao ópio, como é que ele agia, né? Ele afetava a saúde do povo chinês, além de fazer muitas pessoas perderem tudo que elas tinham para elas poderem comprar, né, essa droga. Olha só, os chineses, eles vendiam quantidades enormes de chá para os britânicos. Sim, uma das coisas da cultura britânica mais famosas que eles têm, que é o rito, né, o ritual de tomar o chá inglês, na verdade, o chá inglês, ele vinha da China. E esse comércio, ele, então, vai ser totalmente alterado quando os ingleses, de uma maneira ilegal, vão levar o ópio, né, para a dependência da população chinesa. Aqui a gente tem uma charge de 1840 que vai mostrar um inglês obrigando um chinês a comprar o ópio. Bom, e isso tudo vai render um conflito, porque olha só, aliás, o nome desse conflito é a Guerra do Ópio, que vai acontecer entre 1839 e 1842. Os chineses, eles confiscaram e lançaram ao mar quase 1.400 toneladas de ópio trazidas por navios ingleses ao porto. O imperador chinês naquele momento, ele era totalmente contra a comercialização do ópio. Se
seja pela dependência que ele causava, seja porque durante muitos séculos os chineses eles se negavam a manter uma relação boa com os europeus. Muitas vezes eles diziam que eles se negavam a tentar manter qualquer relação social que se estabelecia com os europeus. A resposta britânica foi a guerra, que alegou, porque os britânicos eles alegaram que existiam muitos prejuízos com relação a essas caixas de ópio que foram jogadas e eles queriam o ressarcimento desse prejuízo. O governo britânico ele mandou bombardear várias cidades chinesas e essa então vai ser a guerra do ópio. Ela vai durar ali alguns anos, vai acabar sendo bastante violenta e o resultado dela vai ser o Tratado de Nanquim, que vai acontecer em 1842. Mas o que é esse Tratado de Nanquim? Nanquim é uma região ali da China, onde esse tratado vai ser estabelecido e a Grã-Bretanha ela acaba saindo vitoriosa, e ela vai obter algumas vantagens com esse tratado. Então, a gente vai ver aqui alguns portos chineses abertos pelo Tratado de Nanquim, inclusive essa é uma das condições do Tratado de Nanquim, Vamos dar uma olhada aqui então sobre essas condições. A abertura de 5 portos na China. Esses 5 portos iam dar a possibilidade dos produtos ingleses e europeus poderem entrar de uma maneira quase que livremente na China. A gente também vai ver que vai ocorrer o pagamento aos ingleses de uma indenização por causa deles terem jogado o ópio de 21 milhões de dólares pela essa perca, pelos prejuízos e também pelos prejuízos causados pela guerra. O direito dos britânicos de serem julgados por suas próprias leis caso cometessem crime em território chinês. Então, não seria utilizada as leis chinesas a qualquer crime cometido por um europeu britânico ali em terras chinesas. E o controle de Hong Kong pelos ingleses. Até o ano de 1997, os britânicos tinham o território ali de Hong Kong como pertencente a eles. Olha só, esse conflito ele vai ser muito mais além, porque vai existir uma segunda guerra do ópio que vai ocorrer ali em margem de 1886, 56 mais ou menos. Olha só o que vai acontecer. Um conflito novo vai acontecer porque os chineses ainda não desejavam e não queriam essa dependência, essa comercialização do ópio dentro da China, e os ingleses vão se unir à França e também aos Estados Unidos para uma nova guerra do ópio contra os chineses, onde novamente os chineses vão ser derrotados. Bom, chegamos aqui na nossa segunda atividade. Pessoal, quero que vocês leiam com toda atenção e a gente já volta para ver se está tudo correto. Vamos dar uma olhada nessa atividade? Olha só.
quais motivos levaram à guerra do ópio entre a China e a Grã-Bretanha. Aqui a gente tem uma imagem das embarcações chinesas sob um bombardeio, né, dos britânicos, e as razões, né, os motivos são que o governo britânico ele fez imposições à China, né, e o governo chinês ele dificultou o comércio de chá com a Grã-Bretanha. Em meio a essas imposições, os ingleses passam a vender o ópio aos chineses, que como reação queimaram em 1839 cerca de 20 mil caixas de ópio, né, 1.400 toneladas, ocasionando a Guerra do Ópio, a primeira Guerra do Ópio. Bom, chegamos na nossa última atividade. Gente, novamente, lê aí com atenção, copia, responde no caderno e daí nós voltamos aqui alguns minutos para ver se está tudo certo. Vamos dar uma olhada nessa atividade? Olha só, a China foi derrotada na Guerra do Ópio. Depois desse conflito foi realizado o Tratado de Nanquim. O que esse tratado estabelecia? E esse tratado ele estabelecia uma série, né, de ações, como por exemplo, a abertura de 5 portos na China, que beneficiariam os ingleses, o pagamento aos ingleses de uma indenização de 21 milhões de dólares pela perca do ópio jogado ao mar, né, e pelos prejuízos causados pela guerra. Também o direito dos britânicos de serem julgados por as suas próprias leis, caso cometessem algum crime em território chinês, e o controle de Hong Kong pelos ingleses. Bom, o que nós vimos, né, nessa aula? Nós vimos que os britânicos, eles, durante o processo de imperialismo e neocolonização do século XIX, vão dominar vários territórios na África, na Ásia. Dentre eles, eles também vão dominar ali o território da China, como? Através do comércio que eles vão estabelecer do ópio com os chineses. Inicialmente, os chineses, eles tinham um domínio comercial muito maior sobre os britânicos, mas os britânicos então vão começar a utilizar o processo de comercialização ilegal, o tráfico ilegal de ópio, uma droga que causava grande dependência na população chinesa, e isso vai acabar causando um grande conflito onde, né, dessa guerra do ópio vai ocorrer o Tratado de Nanquim, onde vai ser estabelecida uma série de benefícios para os britânicos quanto ao domínio comercial e econômico dentro da China. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula. Até a próxima.